o Neto lendo o livro do Pinóquio no programa dele, você viu? Os caras fazendo arte dele lá com o nariz. Os caras falam demais, né, meu? A história do Vitor Pereira lá falando da sogra também. Acho que é ingenuidade isso aí. O Tite falou da sogra também. Não vou trabalhar porque eu preciso ficar com a minha sogra. Os caras virou moda, botar a sogra no meio agora da... Os caras são, assim, em tese, né, tão bem preparados, com media training, aquela coisa toda, são pessoas experientes, com experiência de vida, né? E chega e fala um negócio desse, tá errado. Tá errado. Como o Vitor Pereira falou da sogra, precisava ter falado da sogra. Fala, não quero treinar mais um Corinthians porque eu não vejo como desenvolver um bom trabalho aqui, um trabalho melhor. Eu acho o trabalho dele no Corinthians, você vai querer me dar um soco na cara. Foi um bom trabalho. Eu também acho. Não, mas eu nunca falei que o trabalho dele foi ruim. Quem acha ruim é o Quesada. Mas ele já deve ter mudado de ideia agora. Eu acho... Outro dia ele pediu desculpa. Mas e ele poderia ter chegado e falado, não vou ficar aqui, o contrato dele estava acabando. Ele é honesto da parte. Honesto, falar, gente... Quero ficar, ué. Fala internamente. Mas não vai o mais Tite treinar não nenhum falou time mais brasileiro, nada isso eu não agora, sei. né? Sobre essa declaração. Ele ainda não falou Não sobre falou, isso. ele não deu entrevista coletiva. E tá errado pra mim. Se ele falou que não ia treinar nenhum time em 2000. É porque no Flamengo eles têm mania de fazer isso. Quando o Vitor Pereira foi anunciado também, não podia fazer pergunta sobre por que... nem coletiva deu Então, mas você lembra que o Vitor Pereira... Não, eu tô falando do Flamengo porque é o caso específico do Flamengo. Eu acho que hoje é mais... Não, mas o Flamengo é mais acentuado isso. Eu acho que essa blindagem é meio padrão. Eu acho que no Flamengo isso é mais acentuado. Eu também não acho. é legal isso. É horrível. Não é legal. É horrível. Não é legal isso. Sem contar que tem muito... Não vou, é chato falar isso, mas eu acho... Tem muito jornalista que não é blogueiro, etc., que trabalha em mídias boas, que são torcedores e que são mais torcedores do que jornalistas. Foi você que me contou que quando o primeiro jogo do Jorge Jesus, quando ele entrou no vestiário... Foi o jogo em que o Flamengo venceu o Grêmio por 5-0 no Maracanã, na semifinal da Libertadores de 2019. Tinha muita gente... Ele tava lá, a hora que o Jorge Jesus entrou... Isso não é papel de jornalista. O treinador entra, você... tenha santa paciência. Tá errado. Tá errado. Então, vamos fazer uma comparação agora. Se o Jorge Jesus fosse anunciado como técnico do Corinthians, o Flamengo tentando ele, você acha que o torcedor do Flamengo ia mudar a opinião que tem sobre o Jorge Jesus ou não? Não deveria. O cara é um profissional. É isso que as pessoas precisam entender. O Rogério Ceni, maior ídolo da história do São Paulo, dirigiu o Flamengo e foi campeão brasileiro dentro do Morumbi, contra o próprio São Paulo. Ele virou... O Rogério Ceni, quando foi dirigir o Fortaleza pela primeira vez, ele foi demitido do São Paulo e foi dirigir o Fortaleza, ele deixou claro, gente, eu sou um técnico profissional de futebol. Eu não sou mais jogador de São Paulo. Eu não sou mais uma propriedade. Não sei porque ele era. Então é só torcida mesmo. Só a torcida. Só a torcida, mas, pô... Lógico. Cara, o Bebeto, essa é uma das maiores tristezas da minha vida. O Bebeto sai da calada da noite do Flamengo pro Vasco. Bebeto é um jogador que veio do Vitória, mas foi forjado profissionalmente no Flamengo. Ele já é criança no Flamengo. Foi forjado lá dentro e tal. Então, assim, cara, pô, o Tite, então vai dirigir a vida inteira o Corinthians? Tá bom, então que aceitasse, ou tivesse aceitado uma das propostas que foram feitas para ele. Foram feitas realmente 4 propostas pro Tite? Que é o Corinthians? Corinthians... 4 eu não sei. O que dizem é que a primeira foi quando saiu o Vitor Pereira, né? Ou quando... Não, acho que Não, eu acho que a primeira foi quando ia vir o Vitor Pereira. Demorou pro Corinthians arrumar um técnico naquela época. Não, o VP assumiu o Corinthians antes da Copa do Mundo. O VP sai do Corinthians em meio à disputa da Copa do Mundo. Não, naquela época, antes do Vitor Pereira, ele tava na seleção. O Tite tava. Não dava. Não, o Vitor Pereira Desculpa, falei besteira. O Vitor Pereira fecha com o Flamengo em meio à disputa da Copa do Mundo, do Catar. Então pode ter sido que o Tite tenha sido procurado depois que o VP saiu, né? Aí depois saiu o Fernando Lázaro, né? Então. Ele pode ter sido procurado nesse eu acho que nesse tempo aí, o Corinthians deve ter procurado ele, entendeu? Deve ter procurado. Mas é compreensível, naquele momento, ele ter dito não. Porque a ambição dele, a aspiração dele, o sonho dele era treinar a Europa. Se eu fechar com o Corinthians, ou com o Flamengo, ou com o Grêmio, seja lá com quem for, eu meio que podo essa ideia de trabalhar na Europa. Então, era compreensível, entendeu? Naquele momento.
Mas a partir do momento que as coisas vão acontecendo, eu acho que a própria assessoria de imprensa dele, se é que ele tem, deveria colocá-lo no mercado para dizer o seguinte, olha, eu tô aqui, velho, não apareceu nada, eu tô aqui. Se aparecer alguma coisa, eu tô disposto. Entendeu? Não, traz ele aqui no podcast nosso, vai lá na Placar, vai lá no Sport TV, vai lá na ESPN, vai lá no Flow, seja lá onde for. Mas já começa a dar. Agora, do nada, ele surge como treinador do Flamengo, entendeu? Isso, o torcedor do Corinthians ficou magoado. Se você fosse corintiano, você ia ficar puto com ele? Se fosse uma situação parecida com alguém do Santos? Ah, eu acho que eu ficaria, sim. Eu acho que eu ficaria, embora eu entenda. Isso é que eu tô falando como você me pergunta como torcedor. Isso. Agora, como analista, ele tem todo o direito. Mas não é novidade, não é surpresa o Tite ter feito isso. Porque quando ele assume a seleção brasileira, meses antes, ele falou assim: com o Marco Polo, com essa CBF, eu não trabalho. O que aconteceu? É verdade. E teve Bem até lembrado. beijinho. Teve Ele não até falou beijinho. Bem lembrado. Ele assinou lá o... Manifesto, etc e tal. Depois de... Tava lá, né? Tava lá. O que esses caras falam não se escreve, né, seu irmão? E outra coisa, o torcedor não pode ficar Não lembrava refém disso. ou apaixonado, não é apaixonado, com esses caras que estão aqui hoje, apaixonado pelo Corinthians, pelo Flamengo, pelo Santos, somos nós, torcedores. Estou me colocando agora aqui como torcedor e não como jornalista. Nós somos apaixonados. Eu não engulo essa história de que jogador preferiu jogar aqui porque não sei o que lá e não quis ir para outro lugar. E não foi para outro lugar que era melhor, é porque não surgiu proposta, companheiro. Porque se surge, o cara vai embora. Tem exceção? Pode ser que tenha. Esse menino do Santos, o Jean Lucas, dizem que ele recusou uma proposta do Palmeiras e do Flamengo. E ele declarou isso. Entendeu? Agora, essas propostas nunca chegam para eles. Chegam para o empresário. O empresário conta a história que ele quer para o jogador. Então, como eu sou uma pessoa muito desconfiada, eu desconfio de tudo, eu desconfio disso também. Que nem, por exemplo, teve o assassinato dos médicos lá no Rio de Janeiro. Aí teve um amigo nosso, isso é um crime político. Eu não sei se você presenciou essa cena, nós estávamos lá outro dia. Eu falei assim, eu não sei. Será que foi mesmo? Por que mataram todos os outros? Porque se é um crime político, matam um só e vai embora. Sei lá, não sei, tô pensando. Aí o que aconteceu? No dia seguinte, descobriu, foi morto por engano. Eu desconfio de tudo. Por exemplo, o Jean Lucas foi procurado pelo Palmeiras, eu queria saber se alguém do Palmeiras, de fato, deu uma declaração. Procurei. Fiz uma proposta e ele disse não. Aí, fecham as duas partes. Flamengo, procurou o Jean Lucas. O Braz vem e fala assim, procurei, fiz uma proposta e ele disse, o empresário, né, disse não. Aí fecha. Agora, de um lado só, eu sou muito desconfiado, cara. Eu não acredito. Então, voltando a tudo que a gente estava falando, a paixão você fala, o Tite deixou o Corinthians para acertar com o Flamengo, o fulano de tal deixou de acertar lá, esquece, companheiro. Torcedor somos nós. Que muitas vezes somos tontos. Mas o Tite, ele vai ficar fazendo esse jogo de cintura para não ficar mal com a torcida do Corinthians. Eu conheço ele. Ele vai ficar fazendo... Ele pipocou.